Graça e paz. Bom dia para vocês todos, ótima semana, um começo de semana aí cheio de bênçãos, de conquistas. Bora para cima, vamos continuar lutando enquanto estivermos vivos, a esperança. Então, que você não perca a esperança de amanhecer a cada dia com seu coração cheio de fé, de perseverança. Eu vou ler aqui, juntamente com vocês, em Romanos, o seu capítulo 1, vou fazer a leitura e comentar apenas 2 versículos aqui. Mas para que você entenda, eu vou ler o capítulo inteiro do 1. Romanos 1, era Paulo ali, escrevendo, falando com os nossos irmãos em Roma. Então ele diz assim, Paulo, no verso 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Você vai perceber que não há motivo de muita explicação aqui, se você observar, prestar bastante atenção. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que humanamente nasceu da descendência de Davi. Então, nós entendemos que Paulo foi separado não pelo homem, não pelos discípulos, ele não consultou quando ele iniciou a pregar o evangelho, nenhum discípulo. Ele recebeu a palavra do próprio Jesus. Por isso está dizendo, ele foi escolhido e foi chamado para ser o apóstolo dos gentios, para trazer as boas novas da salvação. E ele diz que antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras acerca do seu filho, que humanamente nasceu da descendência de Davi. Ele já falava de Jesus, a promessa que ele havia feito que enviaria o seu filho, né, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Ele diz no 4, e com poder ele foi declarado Filho de Deus, Jesus Cristo, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Então Paulo falava aqui de Cristo, dizendo que Deus havia prometido da descendência de Davi alguém que viria para libertar o seu povo, para tirar Israel da escravidão, para fazer com que Israel não ficasse para sempre na morte, mas que ao terceiro dia ressuscitando Jesus, eles também tivessem direito à ressurreição, não permanecesse no túmulo retidos como era antes da morte de Jesus Cristo. E ele diz aqui no verso, vou ler o 4 de novo, e com poder foi declarado Filho de Deus segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição dentre os mortos. Ele foi considerado santo, Jesus Cristo, nosso Senhor, foi o único que ressuscitou. E ele diz no 5, por meio dele, Paulo está dizendo, por meio dele, dizendo aos irmãos em Roma e para nós recebemos graça e apostolado. Então, Paulo estava confirmando que ele era um apóstolo de Cristo. Ele está falando que por meio de Jesus ele recebeu o apostolado, não foi por meio de homens, por causa do seu nome, por causa do nome de Cristo, a fim de conduzir todos os gentios para a obediência da fé. Então, Paulo ali começava anunciar a graça de Jesus Cristo. Ele já tinha conhecimento, já tinha tido um encontro com Jesus, ele já sabia qual era a missão dele, então ele começou a anunciar que por meio de Jesus ele recebeu a graça e o apostolado. E ele diz que por causa do nome de Jesus, ele veio para conduzir todos os gentios à obediência da fé. Então isso deixa bem claro, né, irmãos, que Jesus veio para os seus que são judeus, né? E nós fomos enxertados, nós viemos depois da morte de Cristo. Antes da morte de Cristo só existiam os judeus, nós viemos depois da morte de Cristo, então nós somos aceitos por Ele, nós somos enxertados por Ele por causa desta imensa graça. Porque Paulo está dizendo isso a fim de conduzir todos os gentios para a obediência da fé. Esta palavra que Paulo traz, ela nos conduz para a salvação através da fé, não através do sacrifício como os judeus faziam, não através de fazer sacrifícios, de levar ao templo pomba, de ter que matar o animal, sacrificar, oferecer holocausto,
oferecer sacrifício pelos pecados. Isso fazia os judeus, porque eles estavam vivendo debaixo da lei e eles tinham que fazer isto, tinham que cumprir a lei. Mas ele diz que com o poder, mas ele diz aqui, por meio de Jesus Cristo, ele recebeu esta graça, essa palavra, este apostolado, para nos conduzir à obediência da fé. A Bíblia diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então você já recebeu, você já nasceu com direito da salvação pela morte de Jesus Cristo na cruz, porque ele diz que nós somos redimidos quando ele fez, quando ele cumpriu isso na cruz do Calvário, se entregando a si próprio, dizendo para o Pai que tudo estava consumado, o que ele veio fazer. A partir desse momento, nós que nascemos já fomos enxertados, já recebemos essa graça, já está dizendo, foi gratuito. Não precisamos mais fazer sacrifício para ter essa salvação, nós já temos. Ele já fez o que ele tinha que fazer por nós. Então você me pergunta o que eu tenho que fazer hoje? Você tem que apenas acreditar no sacrifício dele, você tem que apenas acreditar nisso que Paulo fala, que ele enxertou-nos, ele nos aceitou, ele nos chamou, ele nos escolheu. A Bíblia diz que foi com alegria e foi para o bem, foi do agrado de Deus que isto acontecesse, para que nós fôssemos conduzidos à salvação na obediência pela fé. Não está falando que é por eu praticar o que os judeus praticavam, os sacrifícios que eles praticavam, mas é pela fé. Então, o que eu preciso ter? Apenas fé, apenas acreditar que o que ele fez é verdadeiro, que ele já fez por mim o que deveria ser feito, ele já fez. Ninguém precisa fazer mais nada a não ser obedecer pela fé, apenas ter a fé no coração. Ele diz no 6, entre os quais também sois chamados para ser de Jesus Cristo. Então ele estava falando para os romanos, eles estavam vivendo uma transição da lei para a graça, e era complicado porque eles eram judeus, eram acostumados a obedecer a lei, a cumprir a lei, então foi difícil para Paulo, foi complicado. Paulo teve que enfrentar muitas batalhas, muitas prisões, muitos açoites por causa da graça de Deus, conforme Jesus disse que aconteceria. Ele iria sofrer também perseguição por amor à palavra, por amor à graça de Deus que ele havia recebido para transmitir. Então ele diz, entre os quais também sois chamado. Ele está falando que Jesus estava chamando aquelas pessoas da lei para viver a graça, deixar de viver a lei para viver a graça. Você pode dizer, mas eles iam ao templo, o próprio Jesus também ia ao templo. Claro, Jesus também era judeu, e enquanto ele não morreu, não fez o sacrifício, ele também cumpria a lei, ele também cumpria o que Moisés falava, porque todos eles estavam vivendo ainda debaixo da lei. A partir da morte dele na cruz do Calvário, nós passamos a viver pela fé. É pela fé que nós alcançamos a salvação. Ele diz aqui no verso 7, a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para serdes santos, graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Então ele aqui cumprimenta os irmãos, dizendo a todos os que estáis em Roma, amados de Deus. Então quero dizer que você é amado de Deus, que Paulo foi chamado para ser o pregador dos gentios e nós estamos incluídos nesta palavra. Ele está dizendo que nós somos amados. Quantos nesta manhã estão se sentindo humilhados, estão se sentindo tristes, estão se sentindo derrotados? Talvez você diga no teu coração, ninguém me ama, o meu esposo, a minha esposa, os meus filhos, não tenho amigos. Eu estou aqui dizendo para você que Paulo diz, vocês são amados do Senhor. Né? Quantas pessoas colocam Deus como um carrasco, como Deus ruim, como Deus que quer fazer o mal para o seu povo, e ao contrário, quem é amado, ele recebe o bem. Você ama o seu filho? Eu amo os meus filhos, eu amo as pessoas que estão ao meu redor, eu amo o meu próximo, então eu não vou querer o mal dele, eu não vou fazer o mal para ele. Imagina Deus que é bom,
A Bíblia diz que nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Imagina ele, o Pai Celestial, o Pai da bondade, ele nos dará o Espírito Santo e juntamente com o Espírito Santo todas as coisas que nós precisamos. Então ele está falando que nós somos amados de Deus. Creia que você é amado do Senhor. Saia debaixo da escravidão e viva a graça verdadeira de Deus, né? Tanto o cristão pode viver debaixo da graça de Deus, pode receber, pode usufruir da bondade da graça de Deus, como ele pode também usufruir como filho pródigo de ser corrigido pelo Pai. Nós vamos escolher o que? Ser corrigido pelo Pai, viver uma vida dizendo que somos cristãos, mas a nossa vida não condiz com o cristianismo, não condiz com a graça de Deus, ou vamos preferir viver debaixo desta graça maravilhosa, dessa graça poderosa, né? A pessoa não deixa de ser filho, porque não existe ex-filho, amém? Você não jamais vai ter ex-filho, filho uma vez, filho para sempre. Então, você acredite nisso, Deus te chamou, você será filho para sempre. A única diferença é que você pode ser um filho obediente ou um filho desobediente. Como filho maternal, como filho carnal, né? Tem filhos que obedecem aos seus pais e eles são abençoados por Deus porque eles estão na obediência, eles estão vivendo ali respeitando, amando os seus pais, e tem aqueles que até mesmo batem nos seus pais. Eles não obedecem nem sequer uma palavra de conselho dos seus pais. Como você acha que vai viver essa pessoa? É como o filho pródigo, pegou tudo que tinha, foi gastar lá fora, ele transbordou, gastou tudo que ele tinha lá fora, até que a Bíblia diz que ele caiu em si, voltou, pensou e disse: eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou voltar para o meu Deus, eu vou voltar lá na história para o pai carnal, né? Ele estava que conta a história. Espiritualmente, nós temos que pensar o seguinte: vamos deixar aquilo que não agrada a Deus, vamos conviver, vamos viver mediante a vontade de Deus, vamos viver conforme a palavra do Senhor, aquilo que nós confessamos que somos, filho dele, amado deles. Então, tem os dois tipos de cristão, né? O cristão que vai viver debaixo da graça, da obediência, vai viver conforme a vontade de Deus, e Deus sempre vai estar com ele. E vai ter aquele que Deus não o abandonará, mas ele viverá debaixo de disciplina. Você pode ver que tem pessoas que vivem debaixo de disciplina, né? Nada dá certo, tudo dá errado na vida, passa 10, 15, 20 anos e a situação não muda nunca. É impossível servir a Deus e a situação continuar do mesmo jeito. É impossível, nós dizemos que vivemos debaixo da graça e vivemos uma vida total de miséria, de ser uma pessoa pedinte, de viver, sabe, aquela vida que as pessoas olham e falam: puxa, nem parece que a pessoa vive na graça de Deus, porque a graça de Deus, ela nos basta, e Deus supre todas as nossas necessidades em glória pelo seu Filho amado Jesus. Você já provou isso? Pois é, dessa forma mesmo. Então, Paulo aqui está dizendo: e todos os que estáis em Roma, amados de Deus, os que estão em Roma, os que estão no Brasil, os que estão no exterior, todos aqueles que estão debaixo dessa graça, Deus está com você, Deus está aguardando a sua vida. E aquele que não está, por algum motivo, Deus também não o abandonou, está com ele, apenas esperando ele cair em si, como fez o filho pródigo, né? E ele retornar à consciência e viver uma vida digna de uma pessoa que se diz cristão, de uma pessoa que diz obedecer à palavra de Deus, apenas isso. Então, eu quero terminar com essa palavra: amados do Senhor. Tenha um ótimo dia, amados do Senhor. Tenha vitória, amados do Senhor. Tenha cura, amados do Senhor. Tenha portas de Deus sempre aberta para vocês em todos os sentidos da vida de vocês. É isso que neste dia de segunda-feira, neste começar de semana, eu desejo a todos vocês. E saiba, Deus, ele é bom. E ele será bom para sempre. Deus não muda, a palavra dele não muda, e nem ele é como o homem que muda a cada 5 minutos. Ele te chamou, ele te salvou, ele já fez o que tinha que ser feito. Agora é só você crer pela fé e viver esta graça maravilhosa.
ter paz, ter alegria, ter felicidade, é o que Ele quer para nós todos. Um beijo no coração, fiquem com Deus, até.